Olá pessoal, aqui é o professor Otávio Maioli e vamos fazer nesta videoaula, ah, dentro da disciplina de Ciências do Ambiente, para o terceiro período do curso superior de Engenharia Química. Então a gente vai trabalhar aqui nesta videoaula o assunto da semana, que é a poluição hídrica. Vamos trabalhar aí os impactos das ações antropogênicas na qualidade da água do planeta, ou seja, a ação do homem. É fundamental, pessoal, antes de mais nada, a gente ter uma noção da situação atual da água, né? E é claro que essa situação ela é dada do ponto de vista da demanda de água para os seres humanos. Se a gente estuda a poluição hídrica como um impacto da ação humana, a gente também tem que ver a questão da demanda de água. Nós temos aí, né, nessa tabela então, que 97,5% do recurso hídrico, a princípio, ele não está acessível, ele é parte dos oceanos, 1,8% são geleiras, 0,6% aí já começa a entrar na água propriamente dita, da água doce, e elas estão em camadas subterrâneas, 0,015% em lagos e rios, estão na parte superficial, enfim, outras em menores teores, né, tanto no vapor na atmosfera e na matéria viva, enfim. Então a gente conclui, pessoal, que grande parte da água disponível na Terra, no planeta Terra, ela já está com a presença de algumas substâncias como sais, por exemplo, em altíssimas concentrações, quando a gente considera os oceanos. E as geleiras, basicamente inacessíveis a princípio, pois estão congeladas, né? Estão distantes das pessoas a grosso modo. A gente tem, pessoal, de cada 1.000 litros de água, que é água de abastecimento, 6,15 ela vai para o consumo humano. O consumo humano aqui são os usos diretos, né, das pessoas. A grande parte da água, né, a água disponível para consumo humano, né, ela vai para a agricultura e para a indústria. A indústria também requer muita água, muito mais do que a água disponível diretamente para o consumo humano. E também, pessoal, mesmo considerando, né, dentro daqueles percentuais que pequena parcela de água apenas está disponível, a disponibilidade ela também se dá de forma desigual. Tanto quanto a gente observa os continentes, né, no gráfico à direita, há uma desigualdade na distribuição de água, especialmente considerando que os continentes têm percentual de população diferente, como a esquerda. Então, a distribuição de água em termos populacional ela está desequilibrada, com alguns continentes tendo pouco acesso à água e outros com muito acesso à água. A distribuição também por países se encontra desigual. Nós temos alguns países aí nessa tabela, na esquerda, que tem menos água per capita. A gente vê o Kuwait, por exemplo, tem 10 metros cúbicos de água por pessoa.
né, a disponibilidade. O Brasil ocupa a 25ª colocação com muita oferta de água, como está ali, né, ocupava, né, com 48.300 metros cúbicos por pessoa disponível, sendo que em 2015 isso já caiu para 30.300 metros cúbicos. Ainda é muito, né? A gente observa ali na tabela direita que há países que têm muito mais água disponível, né? Ainda é muito, mas o que a gente observa é que o Brasil e todos os países, na verdade, diminuiu a quantidade de água acessível para a população, para as pessoas. Essa reflexão, pessoal, inicial, é só para mostrar, né, em termos de conclusão, que a quantidade de água doce disponível para o consumo humano é extremamente escassa e mal distribuída. Além de que ela vem diminuindo, né, a demanda aumenta, mas a oferta diminui com o passar do tempo. Então a água é um bem que precisa ser cuidado. E dentro da nossa abordagem, o impacto das ações humanas acaba afetando a qualidade desse bem que é a água. E aí eu mostro algumas imagens, né, que é justamente aí o despejo, né, o descarte de resíduos no corpo d'água. É importante refletir, pessoal, que por conta da condição de transferência em termos gravitacionais das parcelas de água, seja em rios, por conta do percurso, ou seja até do próprio local onde as pessoas estão, ou as atividades que são feitas, isso gera resíduo. Então, a facilidade de deslocamento desse material em termos de afastar das pessoas foi o que foi uma das primeiras, né, razões, né, da população humana se colocar primeiro perto de um recurso hídrico para ter abastecimento de água e depois lançar os dejetos, né, os seus resíduos diretamente nesse corpo hídrico, que eles eram aqueles que teriam energia suficiente para afastar. Então o que aconteceu é que o corpo hídrico foi usado durante muito tempo como, né, a gente pode dizer até como uma ferramenta de deslocamento de material residual. E aí acabou-se que a conclusão disso, né, veio a aumentar o número de parcela de água, especialmente a superficial, que já tem um contato direto das pessoas, ela está contaminada. Então, se a gente voltar naquele dado lá inicial, que pouco, né, já é pequeno o teor de água doce disponível, ela ainda se encontra contaminada. A gente pode dizer tranquilamente que no Brasil existe um rio limpo que passa por um centro urbano. Existem alguns programas de despoluição, descontaminação, mas hoje no Brasil não existe nenhum corpo hídrico que passa dentro de um centro urbano que não seja impactado. É claro que inicialmente a gente precisa fazer uma diferença na questão do conceito, onde nós usamos para definir a mesma coisa o termo poluição e contaminação. É importante a gente ter essa diferença. A poluição ela resulta da introdução de resíduos, né, no mesmo modo, né, matéria ou energia, a transformar prejudicial ao homem e às outras formas de vida, impróprias para um determinado uso estabelecido para ela. Então, a poluição é um termo mais abrangente. A contaminação ela já é um termo mais associado aos prejuízos na saúde humana. Então, é um termo que especifica um determinado parâmetro.
e poluição é um termo mais de aspecto geral. Ora, é possível a água estar poluída e não estar contaminada? Ora, há uma certa diferença na abordagem, porque a poluída é aquela que afeta diversos âmbitos, mas muitas vezes esses âmbitos ambientais eles não estão diretamente ligados a uma contaminação propriamente dita daquela substância num efeito direto na saúde de um ser vivo ou principalmente humano. Então você pode ver, por exemplo, um rio cheio de plástico. Aquele rio está poluído, mas não necessariamente ele está contaminado, porque o plástico não contamina a água daquele local. Então esse é um exemplo para mostrar que existe uma certa diferença nesses conceitos. Então é sempre importante termos isso bem definido. É importante também definir os tipos de fonte quando a gente fala de despejo de substância, de contaminação ou causadora de qualquer interferência no recurso hídrico natural. E para classificar tipos de fontes, existem duas formas clássicas, que são as fontes pontuais, onde o ponto de lançamento da carga poluidora é definido, está parado, digamos, e as difusas, que são aquelas que não são possíveis definir esse ponto, sendo oriundas normalmente de uma extensa área. Então, coloquei como exemplo ali, nas difusas, lavagem das superfícies pelas chuvas, e nos pontuais, os descartes de esgoto in natura em um corpo de água. Então, difusas são essas que a gente não tem controle quando chove, mesmo que existam sistemas de drenagem, né? Há também um aporte de recurso hídrico e mais material, carregando material, que não consegue ser bem definido, porque pode ir em diversas frentes para o outro recurso hídrico, que seria o poluído. Já uma indústria, por exemplo, que tem um efluente, um cano de descarga de efluente, aquela descarga já é pontual, ela não se move. Isso é bem mais fácil de entender quando a gente fala de poluição atmosférica, que é o nosso próximo assunto, onde os veículos, por exemplo, eles estão em movimento, então é uma fonte difusa, enquanto uma chaminé parada numa fábrica, ela seria uma emissão pontual, certo? As principais fontes de poluição, então, de águas superficiais, falando em água propriamente dita, são os esgotos domésticos, os resíduos sólidos, dito como lixo, sejam orgânicos ou inorgânicos, os despejos industriais, que lançam materiais pesados, os despejos de poluentes orgânicos, pesticidas, fertilizantes, detergentes, e as precipitações de poluentes atmosféricos são carreados pela água. Nessa etapa é importante lembrar que muito do conteúdo que nós vimos em contaminação ambiental vale para esta aula. Então, muito do que a gente viu na aula anterior é um pré-requisito fortíssimo para este assunto da poluição hídrica, como representado nesse slide. Então, nós tivemos um grupo que trabalhou o levantamento das informações referentes à poluição hídrica e fez as suas escolhas. E aí eu queria destacar esse assunto que eles trouxeram, que é muito importante quando se fala de poluição hídrica. Nós temos 4 tipos clássicos de contaminação hídrica.
de poluição hídrica, melhor dizendo. Nós temos a poluição sedimentar, a biológica, a térmica e a química. Aqui já até introduzimos esse conceito de despejo de substâncias. Então, pessoal, vamos começar pela sedimentar. A sedimentar, na verdade, é quando a gente tem como impureza partículas em suspensão. Então, nós teremos aí solo, produtos químicos insolúveis que são lançados para o corpo hídrico. A palavra sedimentar nos remete a sedimento. Então, é isso. Os poluentes, o poluente então seria as partículas do solo, produtos químicos insolúveis, que podem ter origem ali, em extração mineral, desmatamento, erosões, tanto as partículas, e os produtos químicos insolúveis, que seriam extração mineral, os próprios esgotos também, e outros efluentes. E a gente pode colocar aqui também os sistemas de drenagem de municipais, eles também carregam material sedimentar. Observem, pessoal, que no sedimento ele fica suspenso no corpo hídrico. É uma suspensão formada. Uma suspensão, naturalmente, com a ação do tempo e a força da gravidade, ela consegue se separar do corpo hídrico. É muito importante considerar isso, porque a poluição sedimentar é uma forma até mais evidente de que não há ali uma contaminação. Muito embora, quando há muito material sedimentar e material sedimentar com certos compostos químicos, que não caracteriza a poluição química, que eu vou mostrar agora com vocês com mais precisão, nós temos então uma poluição sedimentar. O que causa a poluição sedimentar? Verifique nessa tabela. O assoreamento é uma ação evidente, quando você tem a remoção, por exemplo, da área de proteção de um corpo hídrico que se movimenta como um rio. Então você tem a ação da água fazendo a remoção de um material sólido, a terra, e aí essa terra ela vai formando partículas pequenas que vão entrando no corpo hídrico e se suspendendo na água. Então nós temos outros interferentes na fotossíntese, que causam, além do assoreamento que se causa pela questão da poluição sedimentar. Nós temos interferência na fotossíntese, então, consequentemente, soterramentos de ovos e peixes. Como que interfere na fotossíntese? O corpo hídrico natural ele tem vida, e muita dessa vida é de material ou de seres que são capazes de produzir energia. Então, se há material, partícula em suspensão, há um impedimento da radiação solar, consequentemente altera-se aquele ecossistema, e há uma dificuldade desses seres que produzem energia por meio da luz. Soterramento de ovos de peixes é uma das consequências, uma das causas. E em relação a produtos químicos insolúveis, nós temos adsorventes que concentram poluentes biológicos e químicos. Isso é importante quando há uma combinação de poluições que vamos ver na frente. O material particulado também tem essa característica de aprisionar certos compostos mais interferentes ou tóxicos. Um exemplo do assoreamento aí, então, pessoal, o que acontece? Com o passar do tempo, esse corpo hídrico ele vai se esgotando, porque o material assoreado, as partículas em si elas vão entrando no corpo hídrico, e a diminuição da velocidade desse corpo hídrico
faz com que o corpo hídrico, o rio, se torne raso e, consequentemente, vai se ocupar agora por um ecossistema diferenciado, mais terrestre do que hídrico. E aí nós temos ali, né, o fim, escassez do corpo hídrico. Essa é a poluição sedimentar. Então temos dois retratos aí que mostram bem a diferença quando o fundo do rio com baixa deposição de sedimento, por exemplo, né, você tem muitos locais para pequenos peixes, bactérias, protozoários e larvas, insetos ligados a rochas, a penetração da luz, a fotossíntese acontecendo dentro da realidade local, né, olhando na figura acima. Então a gente tem um ambiente, um ecossistema mais equilibrado. Porém, quando há a poluição sedimentar, ocorre então a suspensão da argila e outros materiais. Os organismos ligados à rocha são afastados pela areia, espalhados no fundo. Então vai alterando no sentido de afastar a vida macroscópica que existia ali, certo? Então nós temos ali um resultado da poluição hídrica, a poluição sedimentar. A poluição biológica, ela intrinsecamente ela considera, né, a saúde humana, porque é aquele patógeno que está presente ali que é capaz de causar alterações na saúde humana. Então, quando se tem a presença de patógenos, nós vamos ter então a presença de poluição biológica. São micro-organismos patogênicos presentes ali. Olhando para este quadro, a água infectada por patógeno, então, existente principalmente em esgoto doméstico, né? Nós temos ali, então, a ação humana, que é capaz de causar um impacto, contaminar a água com material biológico. Nós temos aí listados que algumas bactérias provocam infecções intestinais, febre tifoide, cólera, a shigelose, a salmonelose, leptospirose, são bactérias então que são capazes de alterar o estado normal, né, causando uma doença. Os protozoários, os vermes e os vírus que estão aí em alta por conta da pandemia do Covid-19, eles também podem contaminar. Olhando de uma forma simples e trazendo essa abordagem da pandemia, é possível que a água se contamine com o vírus. E aí, a água contaminada em acesso a outra pessoa causa então uma contaminação. É mais comum a via aérea do vírus. Os vírus são micro-organismos menores, que podem ser carreados pelo ar, mas a fonte hídrica também é uma fonte de contaminação. Então a água pode estar contaminada com isso. Um tratamento simples, que é feito inclusive no sistema de tratamento de água, a adição de hipoclorito, cloro, né, um desinfetante. E no caso a fervura da água também pode desnaturar essas espécies, matar essas espécies também. E é uma forma de controle. Aí essa tabela eu trago algumas doenças que são veiculadas, então, né? Tem veiculação hídrica, podem, contaminar a água. Então aí tem algumas de origem bacteriana, vírus, protozoários e alguns sintomas. Beleza, desculpa. Aí é só um esquema de transmissão, né, representado aí, como eu disse, né, a pessoa doente então lança dejetos que, se em contato com a água, né, pode, ou por meio de digestão, ou por meio de alimento, ou por meio de contato com a pele ou mucosas,
pode alcançar uma pessoa sadia e a pessoa sadia ficar doente. Então, é um esquema de transmissão simplificado que mostra esse cenário de efeito da poluição hídrica. Beleza, pessoal. A terceira forma, então, é a poluição térmica. Veja que a poluição térmica não tem introdução de um material diferente da água. A poluição térmica simplesmente vai alterar a temperatura do corpo hídrico natural por conta da atividade humana ter alterado a temperatura natural da água e introduzido num sistema. E normalmente essa água é mais quente. Por quê? Porque quando a gente fala de uso humano, nós, eu mostrei para vocês em relação à questão dos usos, grande parte dos usos são usos de agricultura, que por natureza não alteram muito a temperatura da água, mas 23% é água industrial. E os processos industriais, normalmente, eles são processos exotérmicos. Eles precisam de calor para acontecer. Se precisa de calor, existem sistemas de refrigeração instalados que fazem com que a diminuição de calor do sistema se dá pela água, um grande regulador térmico. Então, eu vou ter ali a alteração da temperatura daquela água, que por sua vez vira um efluente em determinado momento, que é lançado no corpo hídrico. Então, o que acontece, pessoal? Se a água normalmente pode alcançar uma situação onde a temperatura dela é maior que a temperatura do corpo hídrico natural, ela vai causar a diminuição da solubilidade dos gases. Quanto maior a temperatura, menor a solubilidade de gás. Então veja, a gente sabe que existe oxigênio na água, que é justamente o oxigênio que os peixes utilizam por meio do seu sistema respiratório. Em suas guerras brânquias, ele consegue retirar o oxigênio dissolvido na água e respirar. Por sua vez, se a temperatura fica muito alta, diminui a solubilidade do oxigênio. Então ele fica muito baixo. E ao mesmo tempo, ele aumenta a quantidade de gás carbônico na atmosfera. Ou seja, ele, vamos dizer, você tem uma emissão, um trabalho maior de respiração acontecendo. Ora, eu tenho então um cenário de baixamento de temperatura de oxigênio muito alto da água. Veja, aumenta a velocidade das reações de oxidação da água, porque também afeta a temperatura natural de determinadas espécies ali e potencializa a oxidação. Se eu diminuo então a quantidade de oxigênio, eu diminuo o tempo de vida de algumas espécies aquáticas ali. E consequentemente, o que acontece? Eu altero o ciclo de reprodução. Os ciclos de reprodução natural de diversas espécies por conta da ação humana, como tem aumentado a mortalidade dessas espécies e o tempo de sobrevivência, elas tendem a alterar o seu ciclo no sentido de reproduzir mais. Esse é um princípio da natureza, é um princípio biológico. Então eu vou ter alteração do ciclo de reprodução também. E, consequentemente, a depender da situação, mortandade de espécies como peixes, certo? Ok, aí nós vamos para a poluição por despejo de substâncias, que é a poluição química. Lançamento que pode ser, por exemplo, por meio de matéria orgânica, lançamento de matéria orgânica. Então nós temos grande proliferação de bactérias aeróbicas quando temos lançamento de matéria orgânica, desde que essa matéria orgânica, obviamente, é matéria orgânica não persistente, que é capaz de ser degradada. É como se fosse alimento para micro-organismos que estão presentes em água. Diminui a quantidade de oxigênio dissolvido, porque agora eu vou ter mais seres ali e, obviamente, eles vão absorver esse oxigênio. E
nós vamos ter o desaparecimento de peixe e o surgimento de organismos anaeróbicos, então, porque se é baixo oxigênio, vamos ter crescimento de seres que não precisam de oxigênio, que consequentemente vão gerar gases e maus odores, porque eles vão utilizar um sistema com produção de enxofre ou ácido sulfídrico, mercaptanas em geral, vão ser substâncias que vão ser emitidas. Pessoal, quando a gente fala de despejo de substância, então, na poluição química, e fala do lançamento de matéria orgânica em específico, como nesse caso, nós temos um fenômeno que nós já vimos nas nossas aulas presenciais, que é o processo de eutrofização. Teve até um grupo que explicou isso. Então, o que temos? Nós temos isso que eu acabei de reproduzir aí, o lançamento de impurezas, então, de nutrientes, matéria orgânica, que é capaz de ser utilizada como fonte de energia, ele vai passando de um sistema oligotrófico, ou seja, sustentável em relação à energia, com águas claras, grande penetração de luz, uma vegetação aquática submersa fluorescente, ou seja, gerando energia e equilibrando o ecossistema. E quando nós temos a entrada de nutriente ou a poluição por meio de matéria orgânica, começa a turbidez da água, a vegetação aquática submersa começa a ser inibida, e aí nós damos lugar a decompositores, alimentando-se de detritos, o decaimento de oxigênio, os peixes, moluscos, crustáceos sufocando. Então eu tenho um meio eutrófico e causa-se então a eutrofização, ok? Já visto anteriormente. A gente tem matéria orgânica, então as impurezas seriam como se fossem nutrientes que vão gerar eutrofização. Quais são os problemas relacionados, E é claro que a ideia dessa disciplina aqui no curso de Engenharia Mecânica é trazer algumas implicações do ponto de vista de uso na indústria, vamos dizer, do ponto de vista de uso na mecânica, na engenharia, enfim. Nós temos a água então com sabor, odor, turbidez, cor, surgimento de lodo, de reservatórios e tubulações em processos industriais, problemas de corrosão, porque a gente vai ter ambientes oxidantes ali, crescimento de população de alga, prejuízo no tratamento da água, porque vai gastar mais para limpar, a decomposição da massa de matéria orgânica, consequente redução de O2 dissolvido. Então, pessoal, a gente está olhando, obviamente, nessa disciplina a questão da natureza, como que é o comportamento da água na natureza. Mas aí a gente pode trazer a água também para o contexto industrial, que vai ser água de uso. E isso pode acontecer quando você tem um sistema, vamos dizer, uma gestão ou não gestão, gestão inadequada, onde há sempre a presença de partículas, matéria orgânica, enfim, no corpo hídrico efluente que vai gerar tudo isso aí, ou na água utilizada no sistema. Nós temos essas possibilidades. Prejuízos outros prejuízos, prejuízo à navegação e à recreação, quando nós temos a eutrofização acontecendo no ambiente urbano, danos às bombas e turbinas elétricas, isso quando se fala, por exemplo, em barragens de geração de energia, se aquela água que está ali formando a barragem, ela estiver muito contaminada, pode causar esses problemas aí. Diminuição na penetração da luz, como disse, causa um problema de eutrofização, diminui o processo de fotossíntese. Eu posso ter entupimento de catanização ou grade, considerando o grande crescimento de plantas aquáticas e a decomposição de massa de matéria orgânica, com consequente redução de oxigênio. A
Aí algumas imagens, né, do processo de eutrofização, ele vai dando lugar também a outros tipos de seres vivos, e no caso de vegetação aquática, como os aguapés, veja só, pessoal, quanto que cresce de vegetação agora que a água fica eutrofizada. Isso é um problema sério que é abordado na gestão ambiental. Sempre buscando minimizar isso aí, porque vai acabar contaminando ainda mais a água. Muito embora em alguns sistemas de descontaminação da água se utilize essas espécies. Por quê? Vale a pena falar disso aqui. Claro que eu não vou entrar em detalhe aqui, porque eu já falei na aula passada, então voltem na aula passada para rever os contaminantes na poluição ambiental, que lá tem muito contaminante hídrico, certo? Que é grande parte daqueles contaminantes lá. Então, se eu tenho alguns contaminantes, por exemplo, veja a diferença, pessoal, na poluição química. Eu tenho alguns tipos de compostos inorgânicos que vocês podem rever nas aulas passadas, como metais pesados ou mesmo alguns organoclorados. E o que acontece? Eles podem ser tratados com o crescimento de material vegetal, porque vai absorver esse químico que é mais tóxico. Mas veja, eu estou falando de um sistema de controle, eu não estou falando que isso acontece quando há presença de material inorgânico. A eutrofização acontece em uma presença de excesso de material orgânico, que é até considerado nutriente, certo? Mas eu posso utilizar eles para limpar a água de certos contaminantes inorgânicos tóxicos, certo? Ou seja, é o próprio sistema natural sendo utilizado muitas vezes como uma forma de corrigir e contornar a poluição hídrica. Então, recapitulando, pessoal, nós vimos aqui as 4 principais fontes de poluição hídrica: a sedimentar, a térmica, a biológica, com seres vivos, e a química ou de matéria orgânica. E aí, para finalizar a aula, eu deixo para vocês esse relatório, que é no mesmo molde, pessoal, né? Procure fazer no formato de redação dissertativa. Então, qual que é a tarefa de vocês aqui, né? Você vai, pegar a resposta da questão, o subtópico, que vai ser feita de maneira individual e vai ser atribuída de acordo com o grupo ao qual você pertence. Então, observa qual grupo você pertence, observa o tema destinado e faça o seu relatório, uma redação dissertativa. Não vou ser rigoroso com a questão das páginas, mas busque ser sucintos. Uma redação normal de 25 linhas ou menos, ou mais para quem gosta de escrever e destrinchar. Então veja, pessoal, os temas do relatório são esses daí, né? Então, o grupo 1, os integrantes do grupo 1 vão fazer individualmente o relatório em cima do descreva os 4 tipos principais de poluição hídrica apresentando causas e consequências. Então, aqui vocês vão explorar mais daquilo que eu falei dos tipos de contaminação, certo? Trazendo novidades. Os integrantes do grupo 2 vão individualmente fazer, então, a seguinte redação dissertativa: explica o fenômeno da eutrofização e apresente suas consequências e propostas de controle. Então veja, pessoal, eu falei aqui das possibilidades de controle, mas eu quero que vocês avancem aqui e façam uma pesquisa também, tá? Quais são os métodos de controle de eutrofização que são feitos? O terceiro subtópico, ou questão norteadora: descreva sobre a contaminação das águas, descreva sobre a contaminação das águas por meio de esgotos domésticos e apresente suas implicações e soluções para minimizar os danos. E aí, a questão do esgoto doméstico, que é uma fonte de poluição, quais são as consequências, e as soluções para minimizar os danos. As soluções, pessoal, vocês podem avançar na questão de gestão ambiental, o que precisa, Tem sido aí recorrente, hoje é dia 30 de junho,
mas na semana passada foi aprovado aí o chamado Marco do Saneamento, né? Não vou entrar na questão política aqui, mas é só para dizer que um dos objetivos, né, embora bem discutível e duvidoso, é se fazer cada vez mais a coleta, se implementar a coleta e o tratamento de esgoto, certo? Que é um problema ambiental. E aí, quais seriam as formas e as soluções para minimizar os danos disso? A outra questão, quais os impactos das atividades agropecuárias com uso de fertilizantes e pesticidas na poluição hídrica? Esse assunto, pessoal, eu abordei na aula passada. Então, para o grupo 4, os membros do grupo 4, recorram um pouquinho na aula passada sobre fertilizantes e pesticidas e façam essa redação dos impactos. Lembrando que é importantíssimo fazer diferença entre pesticida e fertilizante. Ok? Falei lá na primeira aula presencial, inclusive, sobre. E os integrantes do grupo 6 vão descrever os impactos. Quais os impactos das atividades industriais na poluição hídrica? Vocês também vão voltar na aula anterior para falar de algumas substâncias que são emitidas, né, em corpos hídricos, alguns poluentes. Então, quais vão ser os impactos, considerando o ponto de vista industrial, certo? Quais os impactos da atividade industrial, então, na poluição hídrica? Vocês podem, inclusive, usar algum exemplo mais específico. Vocês não estão vendo nenhum integrante do grupo 5, é porque o grupo 5 preparou o seu material em cima dessa aula. Então, essa semana o grupo 5 só vai fazer a aula e não vai precisar fazer o relatório, ok? É isso aí, pessoal. Bons estudos. Na semana, então, tem ali a tarefa. Vou deixar o link para a tarefa para vocês fazerem isso que foi comandado. Bons estudos, e lá no fórum de dúvidas, quem tiver dúvida, coloca a sua dúvida lá e eu dou prosseguimento ao trabalho dessa aula de poluição hídrica. Obrigado, pessoal, e bons estudos, e um grande abraço.